E aí pessoas, bom, aqui é o Alexandre e já adianto para vocês, esse vídeo é a continuação do vídeo de ontem e acho fundamental que vocês assistam o vídeo passado para entender esse aqui, para entender ali as respostas do Paulo Gomes em relação a algumas dúvidas da galera. O resumo bem resumido da história é o seguinte, tem uma RTX 3060 Ti vendida no AliExpress, ela é vendida como nova de uma loja que tem essa reputação de vender produtos novos. Existem outras que eles informam que são novas, mas eles não têm essa reputação boa e também a gente vê quando chega que o produto tem indícios de uso, ela é arranhada, por dentro não está a situação boa. É visivelmente fácil mesmo para pessoas não treinadas que é um produto usado. Mas nesse caso é um pouco diferente dos outros, porque ela vem em boas condições, em ótimas condições, com todos os selos e tudo mais. Então, para a gente conseguir ver se tem indício de uso, em muitos casos vai ser preciso realmente uma pessoa treinada, capacitada, que tem experiência na área e que saiba distinguir isso, tá? É por isso que eu mandei para o Paulo Gomes, porque é a pessoa que eu mais confiava para ver indícios de uso nas placas. E da unidade que ele pegou, que é de um inscrito aqui perto de casa, a opinião dele é que a maior chance é de não ter sido um produto que foi usado nem usado em mineração. Mas eu vou terminar por aqui essa introdução, espero que vocês gostem do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. E é claro, né, gente, vejam também o conteúdo do Paulo Gomes nas redes sociais. Não é sempre que ele vai fazer vídeo pra mim. Eu acho bom, eu não preciso fazer nada, simplesmente ele joga o conteúdo pra mim, mas não vai ser sempre, tá? Então sigam ele lá e se você precisar de um profissional capacitado em arrumar esse tipo de produto, pode contatá-lo. Ele mora lá em São Paulo, mas também aceita produtos de todo o Brasil. Eu vou ficando por aqui, eu vou ver o vídeo junto com vocês. Fala pessoal, tranquilo? O Scandal mandou essa placa aqui, a gente fez aquele primeiro vídeo e para analisar se ela era usada, se não era, qualidade do chip e tudo mais. E a gente viu que ficou muitas dúvidas. A primeira, a gente anotou aqui, parafuso faltando. Na verdade, acredito que foi o corte do vídeo. Veio todos os parafusos aqui no espelho. E esse que estava faltando é porque eu já estava abrindo a placa. Então é isso, tá? Ela não veio faltando parafuso. Só que tinha um parafuso ali levemente marcado. Mas isso daí é porque as fábricas geralmente usam parafusadeira. Então pode realmente dar essa machucada sim ou não. Ou até mesmo o dono da placa pode ter feito isso, eu não sei, tá? Então, suposições. Mas realmente, os 4 parafusos veio. Aquele que estava faltando é porque a gente já estava abrindo a placa. Beleza? Memória amarela. Tá, vamos para a memória aqui. Eu tirei algumas fotos e eu vou mostrar aqui. Claramente, essa memória aqui, ela tá amarelada, né? Vocês estão vendo aqui. E essa não tá amarelada. Pelo menos é o que a gente imagina. Essa coloração aqui dá por 2 pontos. Pode ser mineração, né? Minerou. Ou muito calor no refurbish, né? Que o chinês lá esquenta a placa e tudo mais. E ela pode sair nessa coloração. Um ponto aqui que eu coloco, assim, minha observação pessoal, que mexe um pouco com essas placas, que geralmente mineração ela vai dar um círculo aqui. Não é o caso dessa memória. Então essa memória parece que realmente ela ganhou essa coloração por excesso de calor de soldagem, não de uso, tá? Mas voltando. Vamos dizer que essa memória seja amarela e essa memória seja a clara, a que vocês consideram aí que seja a clara. Eu peguei essa memória aqui e comparei com a memória dessa placa aqui. Eu tirei uma outra foto e vocês vão ver se realmente essa memória é tão clara assim quanto parece. Então fechei aqui, agora a gente vai ver aquela memória lá com essa daqui da placa, porque no vídeo que eu fiz, o primeiro vídeo que eu fiz lá, o outro, vocês falaram que, alguns comentários, né, não foi todos, que tava amarela a memória na hora que eu usei o microscópio. Só que assim, esse microscópio aqui, ele não tem aquela qualidade, então ele dá um amarelamento mesmo. Então assim, aí eu tive a ideia de tirar foto de comparação, porque daí já exclui o meu microscópio de tá amarelando as coisas. Aí já é a foto do celular. Então vamos lá, eu vou abrir a foto dessa placa com aquela memória que em teoria tá mais clara. Vamos lá. Ó, tá aqui, ó. Vou dar o zoom, aqui tá a placa, né? E vocês podem ver, ó. Vocês podem ver que essa é a memória que vocês... Aí o pessoal do comentário falou que tava amarela. E essa aqui, comparada a outra memória que tá muito mais amarela, tava clara. Você pode ver que essa aqui, em relação a essa, tá amarela. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que no olho nu não dá pra pegar. É assim, um caso ou outro você vai conseguir. Só que na maioria das vezes você não vai conseguir pegar. Aí o que eu fiz? Eu peguei também, tirei uma foto com as 3 memórias, né?
Aqui, ó. Com mais memórias, na verdade. Essa é aquela que estava mais clara. E essas duas estão muito mais escuras. Tá? Eu acredito que se você pegar uma placa com só essa memória aqui na placa inteira, você vai achar que a memória não está escura. Ela vai estar clara. Porque você meio que vai se auto-enganar. Mas quando você compara com uma outra memória, você vê, ó, que realmente aqui tá mais escuro e aqui tá mais claro. Por isso que assim, o outro vídeo eu não dei 100% de certeza que a placa é nova. Porque eu não tinha peça suficiente de comparação para falar, não, é nova e é usada. Então eu sempre vou falar, eu acredito que seja, não vou dar uma afirmação porque eu não sei. Vocês podem ver aí. Aí beleza. Agora, voltando à data do chip, teve o lance da data do chip. Separei algumas imagens aqui de chips de datas diferentes. E olha que interessante. Ó, os dois é 1070, tá? Os dois chips é 1070. Só que esse aqui, ó, é do ano de 2016. E esse aqui é de 2017. E olha a coloração do Epox de 2017 por 2016. Então assim, você ir na hora da compra da placa só pela data do chip, você pode não se dar bem, porque é o exemplo que eu estou dando aqui, tá? Um outro exemplo que eu dou aqui, ó, que eu tirei fotos de outro chip aqui. Ó, esse é 17 e esse é 18. Ó, você pode ver a coloração aqui do Epox, aqui. E esse aqui tá bem mais escuro. E esse aqui é 18 e esse é 17. Aí eu tenho mais outro exemplo aqui. Ó, 17 e 17. Esses chips foram feitos praticamente no mesmo ano e quase na mesma semana. Esse é 1706, esse é 1703, se eu não me engano aqui. 01, corrigindo 01. E olha a diferença, a tonalidade, ó. Esse aqui e esse aqui. Esse tá muito mais escuro. Mais um outro chip aqui, um outro caso. Ó, 17, 18. Ó, tá vendo o Epox? E aqui esse Epox aqui, ele tá bem mais escuro, tá? Ignora esses arranhos, porque esses chips aqui a gente é de sucata, tudo mais. Então, tipo, a gente não teve cuidado de guardar ele, por isso que ele tá todo arranhado. Mas essa coloração aqui, ela não acontece dele estar guardado ou mal guardado, tá? Isso aqui é calor, excesso de calor. Já para não criar dúvida em vocês aí, em relação aos arranhos. Então, pessoal, a gente acredita em dois tipos de coloração escura. Uma que é uso intenso em mineração, né, que o chip fica trabalhando. E outra que é refurbish. O que no caso o refurbish? É tipo rebale, reflow. O que acontece? O cara tira o chip de um PCB, tira de um lado, vai por outro, tira de um lado, vai por outro. Em alguns casos ele vai, acerta no PCB e funciona. Aí ele vende, sei lá o que ele faz. Então, geralmente nesse caso, a gente imagina que o chip vai ficar assim, tá? Ele vai ficar de todas as pontas, ele vai ficar escuro, tá? Esse é o primeiro ponto. Na mineração eu não tenho nenhum exemplo aqui, mas o Burt lá da Hardtech ele gravou uns vídeos, tá? Daqui a pouco vocês vão assistir e ele tem um exemplo claro de chip minerado, que ele fica mais nas pontas, tá? Ele não fica totalmente escuro assim, ele fica mais nas pontas. Fala aí, também beleza? Como a gente estava conversando aí, eu e o Paulo, aqui a gente está com uma GPU que recebemos para reparo, ela tá aí com os módulos de memória todos amarelados, ó, como a gente pode ver, bem aqui no centro, no formato do die, né, que fica dentro do encapsulamento. Tá bem amarelado, porém aqui a GPU dela não tá tão amarelada, ela é uma GPU aí de 2018, 36ª semana de 2018, e tem aí os módulos bem amarelados devido a um condicionamento incorreto aí durante a utilização dela em mineração. E aqui ó, a gente tem também uma GPU, ó, se a gente olhar aqui dá para ver uma região mais escura. E o die dela, o encapsulamento dela, né, aqui o substrato, o epóxi, que faz a fixação do die no substrato, tá bem amarelado. E tem uma região aqui, ó, bem mais amarelada, chega a estar marrom, né? Dá para vocês verem aí, ó, essa região central aqui, que é inclusive na mesma direção aqui dessa parte de baixo que a gente consegue ver bem mais amarelada. Nesse caso aqui, também um condicionamento incorreto, as memórias estavam todas amareladas, porém as memórias aqui desse canal, elas entraram em colapso e o canal também entrou em colapso aí e acabou danificando tanto a GPU quanto as memórias. E aqui a gente pode ver que é uma GPU de 2019 da primeira semana, uma GPU até mais nova que aquela, só que ela estava numa condição ainda mais severa, então ela acabou amarelando aí
e tendo até um torrado aqui, né, na parte superior do MCU. Tem aqui algumas memórias também de mineração, estão amareladinhas, essas são GDDR5. Dá para verificar aqui, ó, que ela também tem uma parte mais amarela no centro, ó, bem no formato do die dela, que nessa versão aqui de GDDR5 é mais quadradinho, não é retangular igual aquela. Mas basicamente é isso aí, ó. Espero que dê para agregar um pouco de valor aí no vídeo do Paulo aí, do Scandal. E é um pouco do que a gente... Isso aqui é uma pequena amostra do que a gente vê aí diariamente na bancada de placas que passam aí por mineração em condições não muito boas, né? Porque quando você coloca a placa aí numa situação, em uma temperatura além do que, excedendo o correto para poder trabalhar, ela acaba ficando nesses estados aí e vindo a apresentar defeitos. Então é isso aí, valeu! Também tem aqueles casos das placas do AliExpress, voltando pro AliExpress, 98% novo, ou até aquelas mesmo que fala que é nova, porque o cara troca dissipador de calor, troca PCB, tudo. Só que o que vocês têm que se atentar? Que a peça mais cara da placa é o chip. Então se o chip o chinês está colocando usado, você está comprando uma placa usada, tá? Nesse caso é um sério problema, tá? Então assim, você nota que desde o começo esse vídeo a gente está fazendo e não está dando certeza de nada, não estou recomendando compra de nada, eu só estou tentando tirar dúvidas, tá? Porque até a gente que mexe com isso todo dia tem dúvidas diárias, tá? Então, basicamente, esse exemplo aqui. Agora, gente, eu vou falar de uma informação que eu acho que ninguém falou na internet, tá? Eu acompanho muita gente aí, ChrisFix, Vikion, e uma galera aí russa, até BR mesmo, e eu não vi ninguém falando isso. Eu também nem sei se esses casos chegaram para essas pessoas. O que acontece? A gente falou aqui tudo no olho, né? Você olha e já deduz, tá amarela, tá clara, é bom, é ruim. E quando a peça te engana, é o que a gente vai mostrar aqui. Simplesmente, os caras lá na China estavam pintando as memórias para dizer que era nova, tá? Então, se você julga a memória por ser amarela, por ela ser usada, esse caso aqui você não vai pegar. Porque literalmente eles pegam uma memória que tá amarela e pintam em cima e você fala, não, tá nova, é 100% nova. Então a gente tá com uma placa aqui, uma RX 550. E ó, tá dando pra ver no microscópio aí? Me diz, onde tá o amarelado dessa memória aí? Beleza, né? O que acontece? Eu vou esquentar essa memória e vocês vão ver que essa tampinha aí, que isso aqui é uma tampinha, né? Uma tinta. Essa tinta vai sair, tá? Vamos lá. Aqui tá a ponta, tá dando pra ver, né? Aqui tá a ponta do estilete. Vamos lá. Ó. Ó, isso é tinta, ó. Ó, esse Elpida que acabou de aparecer é o original, tá? O outro era pintado, tá? Vou pegar o limpa-contato aqui. Vou tentar dar uma limpada. Ó, tá vendo? A gente arrancou a tinta e já dá pra ver aqui, ó. Elpida, tá? Se eu continuar raspando, vai dar para ver mais essa informação. Aproxima mais aqui, pega direto da memória aqui que eu acho que vai dar para ver melhor. Ó, tá vendo? Essa aqui tava na mesma situação, a gente raspou. Tá vendo? É tinta, ó. Geralmente quando esquenta, tá? Essa tinta ela sai. Então, pessoal, o que eu quis com esse vídeo aqui? Talvez eu criei mais dúvida do que respostas, mas é isso. Esse mundo é isso, tá? O que eu posso dar? É minha opinião baseada na minha experiência. Então é isso. Você vê,
Eu falei que a memória estava clara, mas ao mesmo tempo eu mostrei um exemplo de uma memória clara que era pintada. Então, já conflita as informações. O pessoal falou da idade do chip, mostrei chip, idade mais antiga, mais clara. Então já conflita. E é isso. Eu não afirmo nada, eu não dou certeza de nada. Eu só posso dar certeza se eu comprei uma placa. Exemplo, eu comprei uma placa na distribuidora, minerei, fiz lá o uso. E eu falo, não, essa placa ela tá nova, mas foi minerada. Aí sim eu posso dar afirmação, porque eu usei a placa. Então, agora quando você não tem histórico, como é que dá para saber? Então, é claro, se você pega uma placa com a chip de memória toda amarelo, você sabe que ela foi minerada. Se você pega um chip de memória claro e não foi pintado, você dá para considerar que aquele chip pelo menos é novo. Então, é o que a gente tenta fazer, mas afirmar não conseguimos. Terminando, finalizando, último exemplo, tá? Essa aqui é uma placa que veio pra gente, ó, o S2525, tá? E detalhe, tá lacrada, é da 51 RISC, beleza? 51 RISC. Outra placa, da G-Show, acho que é assim que fala. Olha o detalhe no parafuso, lacrada também. E essas é aquele exemplo lá que o chinês, o vendedor do AliExpress coloca 98% novo, 100% novo em alguns casos, porque ele trocou o PCB, o dissipador, tudo, mas o chip é usado. Então assim, vamos abrir e ver como que tá a coloração desta placa, tá? Então vamos lá. Ó, rompi o lacre. Então pessoal, a gente deu uma pausa porque eu tirei foto, porque na câmera não estava pegando a diferente coloração. E novamente, olha isso. Primeiro aqui. Essa é a placa que a gente abriu lacrada junto com vocês aí, ó. Esse é meu chip de 2017, aqui não tá aparecendo, mas na outra foto vai dar pra ver que é 2017. E esse aqui também é 2017, mas olha a coloração da epóxi, tá? E tava lacrada, e essa aqui provavelmente é vendida como nova, 98% novo e por aí vai. Abrir agora outra foto, que é da outra placa. Então você pode ver, ó, aqui mostra a data do meu chip, é 2017, e esse aqui é de 2018. Então vocês estão vendo que um chip mais antigo, coloração melhor do que um mais novo. A gente ia encerrar, mas se vocês lembram o caso da memória pintada que a gente mostrou lá na 550, parece que essa aqui é a mesma coisa, tá? Vocês aí que falam que é novo porque a memória não tá escura, esse caso aqui parece ser esse. Então a gente vai deixar essa placa de lado. Pode ver aí, ó, o serial é o mesmo daquela que a gente abriu. A gente teve corte no vídeo, mas foi corte só de edição. E vamos lá, vou colocar no microscópio de novo. Então, pessoal, tá aqui no microscópio, pode ver meu dedão aqui, tá? Pode ver Samsung lá. E, assim, tirando a parte que o meu microscópio, ele é amarelo, parece que os pontos meio branco, a memória não tá amarelada, tá? Então vamos fazer o mesmo esquema lá. Eita, deu uma tremida. E vamos esquentar a memória. De novo com o meu estilete aqui. Vamos lá. E olha a tinta saindo. Olha a tinta saindo. Ó, gente. Ó a tinta saindo aí. Ó. Aqui tá o código realmente da memória, tá? Vocês podem ver, ó. Lembra o lance do lote lá que eu falei, ó? Essa aqui, ó, tá 725. E eles pintaram as memórias como 737. Aqui, 737. Então, vamos raspar essa memória aqui para ver se eles utilizaram o mesmo lote de 725 ou se eles estão reaproveitando vários tipos de memória e só pintaram para excluir essa parte. Lembra lá do Paulo falando que a 028 era tudo igual e bibibi e pá? Então, às vezes o chinês escutou e ó, já falou, vamos pintar para enganar eles. Então, vamos ver se é isso mesmo. Aqui tá 725, vamos ver o que tá aqui embaixo. Agora, eu tô nessa outra aqui.
46. Então, pessoal, aqui é um remanufaturado mesmo. O chinês foi lá, comprou várias placas com defeito, saiu reaproveitando memória, encheu um pote e mandou para a fábrica soldar. E eles não separam lotes. E aí, provavelmente, eles, sabendo da informação que tinha review por aí, vendo o lote da memória que estava diferente e tudo mais, eles começaram a pintar, que é o caso disso. Finalizando o vídeo, a gente não consegue afirmar as coisas. Então, assim, você pega o conteúdo desse vídeo e volta lá no outro vídeo que eu fiz. Vocês acham que aquela Galaxy é usada? Com base em tudo isso, a memória não está escura, não é pintada, o chip, a coloração do chip não está escuro, tinha lacre do fabricante na caixa, no plástico antistático. O único detalhe que realmente fica, o chip é antigo e tinha o parafuso estava um pouquinho assim, mas aí pode ser que ali o chinês, com a mão pesada, tudo mais, usando parafusadeira, foi lá e arranhou o parafuso, tá? Isso pode acontecer, já peguei placa nova, tá? E com esse problema, então eu acho que o parafuso a gente pode tirar e o chip a gente cria dúvida, tá? O chip, por que uma placa nova com chip 2020? É dúvida, né? Mas é aquilo. E falando do meu ponto pessoal, eu prefiro muito mais um chip com a coloração intacta, íntegra, antigo, do que um chip novo com a coloração toda escura que vocês viram no caso aí. Então, ir pela data para fazer uma boa compra não é 100%, tá? Então, finalizando isso, eu não consigo afirmar nada, não consigo bater o martelo em nada. Só tô dando as evidências para vocês e aí vocês decidem, né? Eu não tô defendendo um lado de A nem B, é só mesmo pela ciência, pela eletrônica, pela experiência. O vídeo é só para isso, tá? Não vou defender ninguém. Então, é isso. Espero que ficou claro agora, pelo menos da minha parte, porque eu acho que eu deixei dúvida no outro vídeo, e eu acho que agora tá bem esclarecido. Beleza? Então é isso aí. Valeu!